Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, começando o episódio 156 do Vozes do Planeta, já estamos no 156. Hoje eu vou trazer para vocês uma conversa que rolou durante essa semana com o fotógrafo Érico Hiller. Ele acaba de lançar o livro pela Vento Leste chamado Água, simplesmente Água, exato. Desde 2018 ele esteve em 10 macro-regiões do planeta registrando principalmente a jornada humana e a sua relação com a água. Esse papo que vocês vão ouvir foi extraído de uma live que eu fiz essa semana pelo Instagram com o Érico, para falar sobre esse tema, para falar sobre água, para falar sobre o que ele viu nessa jornada pelo planeta. Tá muito bonita essa entrevista, tá bem interessante e bem importante tudo o que o Érico vai contar pra gente. Então vocês ficam agora com essa conversa. Vozes do Planeta. Érico, tem algo muito importante no livro, né? É um livro, para quem tá chegando agora, é um livro chamado Água. Né? Obrigada, Felipe, pela participação. E tem algo muito bonito, até fiz aqui uma série de colinhas, né, para me preparar, para não desperdiçar esse tempo, que fala que é história, a maior história de todas as histórias. Eu achei isso tão bonito, tão importante, tão fundamental. A água é a grande história de todas as histórias. Então, a partir disso, eu te pergunto, como é que a água se revelou a grande história para você? Nossa, e essa grande história a gente está transformando na maior tragédia de todas, né? Bom, a primeira entrevista que você fez comigo, Paulina, foi em 2011, no meu projeto Ameaçados, lá na rádio. É verdade. Boa eu lancei lembrança. aquele projeto onde a minha preocupação era muito ecológica, muito ambiental, né? E eu admito para você que muito antes daquela época, a água já era algo que latejava para mim. E eu acho que nós, fotógrafos, nós temos que nos manter muito sensíveis às coisas da vida que nos chamam a atenção, sabe? O meu primeiro livro, em 2008, meu livro Emergentes, eu viajei muito, eu fotografei muitos bolsões de pobreza na Índia, na China. E assim, na condição de uma vida difícil, que eu testemunho, a água costuma ser sempre o primeiro indicador a gritar. Então, assim, desde aquela época, eu via pessoas carregando água, pessoas vivendo, muitas pessoas, famílias, grandes comunidades, tanto rurais quanto urbanas, vivendo dilemas e dificuldades com água gigantescos, assim. E eu acho que quando eu penso na fotografia documental, Paulina, não é uma coisa de eu acordar e pensar num tema novo, o que eu vou fotografar agora. Todos os meus temas que eu me envolvi, os meus livros ao longo da minha vida, foram assuntos que foram se colocando diante de mim ao longo desse tempo todo, né? E a água foi transversal, foi recorrente. Aonde quer que eu fosse, países ricos, países pobres, grandes dificuldades coletivas de pessoas sofrendo, morrendo, basicamente por falta de água limpa para viver e saneamento básico para esgotar essa água. Então, assim, como que a água veio até a minha vida? Basta a gente andar, basta a gente se propor a ver, a se aproximar do outro, a se colocar no lugar do outro, a gente começa a entender e viver um pouquinho das dificuldades que as pessoas vivem. Eu acho que esse é um papel que compete ao fotógrafo também, sabe? Trazer essa lucidez, esse discernimento através do que nós vemos. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo para que outros possam ver também. E a água, eu não escolhi esse assunto foi acontecendo diante dos meus olhos ao longo das 2 últimas décadas, vamos dizer assim.
Você falava, bom, você bem lembrou, né, de um papo que a gente teve lá em 2011, e aí eu trago, você retrata, né, os dramas e virtudes humanas, né, nesse projeto, nesse livro, com relação à água, você bem citou, as pessoas sempre associam a questão da água com falta de água seca, mas não é bem assim, a realidade mais cruel é na questão da poluição, que a gente pode falar um pouco mais, mas minha segunda pergunta ia ser num tema mais profundo, né, na relação com a natureza, porque a gente também está vivendo uma desconexão. Então, quando você está falando de água e os dramas humanos, isso tem a ver com a natureza, né? O Antônio Nobre fala para mim numa entrevista, a água são as veias de um continente, são as veias do planeta, né? Então, como é que você teve essa percepção, essa sensibilidade com relação a um fenômeno natural, a um fenômeno do planeta, a água? Excelente pergunta, Paulina, porque assim, a gente vive numa situação de total desconexão com o mundo natural, né? E, por exemplo, eu vi um depoimento aqui no Brasil, numa viagem que eu fiz para o Piauí, que me ensinou muito sobre o que a gente está fazendo com a água. Eu estava fotografando uma comunidade no interior do Piauí, perto de Guaribas, que dependia completamente de um gotejamento de água. Eram centenas de pessoas que dependiam de uma gotinha de água que formavam uma poça para viver. Aquilo foi muito forte. E eu vi isso no Brasil, que é o país que mais tem água doce de superfície do mundo, né? E a gente está acabando com isso. Então, quando eu via muitas pessoas dependendo de uma pequena fonte, eu perguntei qual que era o zelo que elas tinham com aquilo. E eu ouvi da boca das pessoas que dependiam daquilo, elas dizendo coisas do tipo, a gente precisa, para a gente ter água, a gente precisa proteger a natureza. Para a gente poder beber dessa água, nós não podemos deixar que os animais se aproximem para pisotear essa fonte. A gente não pode permitir que as pessoas tomem banho com sabonete, usem shampoos, produtos químicos no entorno. Então, assim, eu até conversei com alguns amigos naquela ocasião que a proteção da natureza, a proteção do meio ambiente, a proteção às fontes, está diretamente ligada à preservação das reservas disponíveis de água para as gerações futuras. Então, quando a gente fala, vamos proteger a natureza, proteger, não é apenas por um ideal conservacionista, é por um ideal de sobrevivência, não é nenhum ideal. É uma questão de, se não protegermos, não viveremos. É simples assim. E nós, fotógrafos, a gente só pode falar sobre o que a gente vê e que a gente ouve, né? E quando a gente vê as pessoas falando, isso é muito forte. Isso adquire uma dimensão muito potente. Então, isso me faz questionar, Paulina, por exemplo, na escola, a gente sempre estudou aqueles ciclos hidrológicos, né? A chuvinha cai, aí vai no oceano, aí depois os rios escoam para os oceanos, aí depois elas evaporam. Bom, na teoria deveria ser assim, mas na prática é completamente diferente. Eu acho que essa ideia do ciclo hidrológico, que a gente acha que as fontes são eternamente renováveis, a nossa obrigação como fotógrafos, escritores, comunicadores, é desconstruir isso, sabe? As coisas, a gente está acabando, as fontes de água doce, né? Elas são finitas. E a partir do momento que elas vão para o oceano, a gente está transformando os oceanos do nosso planeta num imenso esgotão, né? Um esgotão de produtos químicos, de plásticos, de disruptores endócrinos, remédios. O nosso oceano, assim, se faz mal para a gente, o que dizer para a vida marinha que depende, né? A vida... Exato. E o oceano continua sendo água, né? O oceano que evapora, fornece aquelas nuvens, no caso da Amazônia, elas viram a bomba biótica, viram os rios voadores e voltam a virar chuva. Então, é água novamente. Voltando para o livro, eu achei primeiro tão singelo e tão importante, tão forte, ao Christian Dimitrios participando, Luciano Zandoná, grandes parceiros. Eu achei tão importante ele se chamar simplesmente Água. Água, é isso. E aí você tem mais de 2 décadas de jornada, né, vendo. Eu te perguntei como é que tinha entrado a questão da água na sua vida, aí eu queria que você contasse como é que ela virou um projeto.
Então, como é que você decidiu que isso ia virar um livro, que isso ia virar um projeto de documentação a partir dessas percepções que você teve? Sim, como eu te falei, esse assunto ele foi, ele estava diante de mim, mas também estava dentro de mim. Então, eu achava que em algum momento da minha vida eu deveria dar atenção para aquilo. Eu acho que quando nós fotógrafos, a gente fala, ok, vou fazer um trabalho sobre isso, é algo muito grande, que tem uma inércia muito grande, que ocupa um espaço na nossa vida gigantesco, né? Não é assim, vou fazer um livro. Dificilmente a gente faz um livro apenas por vontade própria. É uma equipe envolvida, são patrocinadores. E assim, eu acho que o principal de tudo, Paulina, é você ter uma motivação para estar envolvido com esse tema. Porque não é fácil, não é simples. Quando eu começo um projeto, eu costumo dizer assim, pô, lá vamos nós, né? Muitas coisas lindas virão pela frente, certamente coisas muito pesadas virão pela frente. Eu vi coisa demais, eu testemunhei situações extremamente degradantes para a dignidade humana, né? E até que chegou em 2018, eu tinha acabado de entregar um projeto novo. Eu fiz um livro A Marcha do Sal, que tinha feito uma caminhada maravilhoso. Linda, né? Foi um projeto que me deu uma alegria e um amadurecimento pessoal muito grande. E eu, de certa forma, eu fui provocado, primeiramente pela minha editora e também pelo meu patrocinador para falar, cara, e o Projeto Água? Vamos nos dedicar a isso agora? Isso aconteceu em 2018. Bom, eu preciso, já que você perguntou sobre o livro, eu preciso falar sobre essas pessoas que eu tenho em volta, Paulina. Primeiro, meu patrocinador é uma empresa de reciclagem de plástico. Olha só, é uma empresa chamada Wise, que já tinha patrocinado projetos meus anteriores, patrocinaram o projeto dos rinocerontes. É uma empresa, a empresa por si só, ela é uma representação do que pensam seus idealizadores, né? E que a gente tem total afinidade de pensamento. A Wise, o que eles fazem eles rebeneficiam o plástico, pegam um plástico que ia ser depositado em bolsões de lixo, de lixões, e inclusive no oceano, e pegam esse plástico e o retransformam, o reprocessam para que ele tenha uma aplicação mais nobre, mais duradoura na sociedade. Então, por exemplo, pegar um lixo que ia ser jogado no oceano e fazem, por exemplo, um dormente de trilho de trem, que não precisa ser feito de madeira, aquilo pode ser feito com uma madeira plástica, artificial, vamos dizer assim, compactada, né? Então, eu acho que o ideal da Wise foi tão nobre em termos de visão do que eles querem para a sociedade, que eu, de certa forma, me alinhei e me aliei a eles. A Wise patrocinou integralmente o Projeto Água e falou, vai fazer, o que é uma coisa impressionante. Eu sou completamente a favor dessa parceria fotógrafo e iniciativa privada para que a gente possa construir pensamentos e reflexões e debates isentos, né, de políticas e de leis de incentivo e tudo isso. E essa parceria aconteceu. E a Vento Leste. A Vento Leste é uma super editora. Foi editora do meu livro anterior e é editora desse Projeto Água. Eles deixaram um projeto muito melhor. O título Água foi uma coisa minha. Eu sempre bati o pé para que o livro se chamasse apenas Água, sabe? Que a gente pudesse pensar sobre esse nome. Mas sobre todas as dimensões da água, as dimensões sociais, principalmente, mas também as dimensões filosóficas e geracionais que a água vai enfrentar daqui para frente. E esse livro ficou melhor nas mãos da Mônica Chalca, do Ciro Girard, que foi o designer do livro, e ficou uma peça magnífica. É um livro grande, é um livro de 31 centímetros, ele não é um livro que cabe no bolso, assim, vamos dizer. Ele não é um livro, não é aquele livrão de mesa que você joga igual um tijolo e você não consegue mais carregar o livro. É um livro que ele tem uma pegada, uma leitura boa, o que beneficia a leitura dos textos, né? Eu acho que os projetos que eu faço, eles têm uma cadência de leitura e de pensamento que essa cadência do passar da página em um livro nessa dimensão, ela se associa e se alinha com o pensamento
que eu pretendia com aquela fotografia documental, né? Então, assim, eu adoro a Vento Leste, quero trabalhar com eles durante muitos anos. A gente está começando um projeto agora de fazer, isso é até um spoiler que pela primeiríssima vez eu vou falar. Se a Mônica estiver assistindo, vamos lá. Assim, a gente está querendo fazer uma espécie de continuação do livro Água, voltado para o Brasil, para pensar em saneamento. A gente quer fazer um Água Brasil, sabe? Então a gente vai começar esse projeto no ano que vem, fazer um projeto da água concentrado no Brasil. E assim, nessa editora eu estou ao lado do Cristiano Xavier, do Luciano Canzani, que você super conhece, João Marcos Cristiano, o João também trabalha, grande parceiro. O Cristiano está aí assistindo, te mandando um alô, falando que o projeto está maravilhoso. O Cristiano está colocando pressão no meu ombro, né? Bom, você falou um ponto importante aí, voltando, né, fazendo já propaganda para o livro, porque realmente está um trabalho maravilhoso. Te esperam na Amazônia aí. Com relação justamente aos relatos que vêm acompanhando cada imagem, que eu acho, né, eu pude ver e ler, e eu como uma repórter de campo, eu fico muito empolgada com isso, porque a imagem salta, né, tem toda aquela história que foi construída, que você teve a preocupação de levantar, que não é só uma imagem, né? Não é só a convivência, tem toda aquela história por trás que a gente não viu, que a gente não viveu, e que é muito complementar, muda demais a percepção que a gente tem daquela imagem, né? Fala dos locais que foram escolhidos, por que foram escolhidos esses locais para a produção que começou em 2018, e um pouco mais sobre essas histórias, né? Imagino você vindo da Marcha do Sal, com uma vivência humana, né, de contemplação da vida humana muito importante, deva ter trazido uma outra bagagem imensa por trás de cada uma dessas imagens e histórias que você captou, né? Sim. Desde o início, uma vontade minha e que foi absolutamente endossada pela editora, Paulina, foi para que o livro tivesse uma experiência visceral, sensorial ao extremo. Então nós nos valemos dos melhores elementos gráficos do mercado, em termos de papel, de possibilidades de cores, a gráfica que a gente vai imprimir e tudo mais. Eu fiz o projeto inteiro com uma câmera de médio formato, com muitos pixels, com muitas cores, sabe? Para que o detalhe fosse quase uma informação 3D. Eu acho, pelo menos esse foi o meu projeto, o meu sonho, que cada virar de página fosse uma imersão tridimensional do leitor àquela página dupla. Então a página aberta, com as cores, com aquela textura, com aquela profundidade de campo proporcionada pela câmera que eu usei, uma câmera com um sensor muito grande, ela joga o leitor dentro do assunto. Então é quase impossível você terminar esse livro e não se permitir emocionar por algumas das histórias. Todas as fotos acompanham textos relativamente grandes. Eu procuro não ser muito extenso, muito prolixo nos meus pensamentos, mas também eu acho que não são 3 linhas que resumem aquilo que eu vivi. Eu me dei ao trabalho de pegar os nomes de praticamente todo mundo, anotei o nome de todo mundo e respondendo a sua pergunta, eu estive em 10 macro-regiões do planeta. Foram 11 países, foram 11 macro-regiões em 10 países, e entre América Latina, África. Porque assim, Paulina, eu tenho uma impressão, tá? Pelas minhas pesquisas, pelas minhas leituras e pelas minhas impressões em viagem, que quem vai pagar essa conta na próxima geração são as grandes cidades da América Latina, da África e da Ásia. Nós aqui de São Paulo, por exemplo, né? Entre outras grandes cidades. Então, passar tantas décadas, para não dizer mais, né? Séculos, sem infraestrutura de saneamento básico e com a água que a gente dispõe ainda hoje, a gente está criando um legado perigoso de uma equação, uma equação de resultado, de solução difícil, sabe? Que a gente está jogando nos ombros das gerações seguintes.
E eu entendo que o que vai, a África, as grandes cidades da África vão se tornar as maiores cidades do planeta em termos populacionais até o final do século XXI, maiores do que as grandes cidades da China e tudo mais. Então eu fico pensando em Nairobi, fico pensando em Lagos, sabe? O que vai acontecer com nesses grandes centros urbanos? Porque esse êxodo climático, quando a gente pensa em êxodo climático, Paulina, eu tinha uma percepção equivocada de que se uma pessoa muda por causa do clima de um local para outro, é porque aquele local ficou ou quente demais ou frio demais e se tornou impossível, improvável para a vida e a pessoa saiu de lá. Mas dificilmente alguém sai do local porque ele está simplesmente mais quente. Não é uma questão de o meu ar-condicionado, o meu ventilador não dá mais conta. Não é isso, sabe? Quando muda o clima, as oscilações de temperatura são apenas um dos fatores. Outros elementos, crescimento de alimentos, sabe? O impacto das doenças, a proliferação de doenças na vida das pessoas. Mas o elemento que mais exclama e o primeiro a gritar é a água. Geralmente, um grande êxodo ocorre por razões climáticas porque faltou água. Então, eu tenho 44 anos, desde pequeno, outro dia eu reli o Vida Seca, sabe? Essa tragédia que foi do semiárido brasileiro, o êxodo da cidade, do campo do Nordeste para os grandes centros urbanos brasileiros, o genocídio que isso foi, a quantidade de gente que ficou pelo caminho. E isso tudo aconteceu pela seca, por falta d'água, né? A chuva vem, a chuva não vem. Quando a gente diz 10, 15 dias de um shift da chuva acontecendo em determinada estação do ano para frente ou não, isso atrapalha demais a vida das pessoas que dependem disso. Mexe numa agricultura, né? No caso aqui, você falou da América do Sul, a gente tem os países andinos com culturas centenárias que são alteradas justamente por conta da mudança no regime de chuvas ou no degelo dos Andes, que está virando água mais cedo ou não chega a se formar em forma água, né? Eu vou te dar dois exemplos, para dar um exemplo andino e para dar um exemplo de um equivalente asiático, que é o Himalaia, que são duas grandes cadeias de montanha. Eu estive, por exemplo, na Bolívia, no segundo maior lago da Bolívia, que é o Lago Popó, que é um lago que é um ex-lago, é um lago que desapareceu, que não existe mais. Eu andei ele virou um deserto de lama, uma lama química, uma lama com material em putrefação, assim. Eu vi os barcos atracados, assim, atolados lá no meio. E esse lago não existe mais. Ele era um pedaço ali do Titicaca. Ele é um lago que a variação de água estava mudando muito de ano para ano. E de 2015 para cá, praticamente ele secou. Isso aconteceu com o Mar de Aral também. Mas agora, falando do Himalaia. O Himalaia são regiões que têm muito gelo, que tem muita neve, supostamente deveriam ter muita água, e a gente acha que as pessoas que vivem lá naquela região, dos vilarejos, estariam supostamente alheias ou fora dessa nossa preocupação da mudança climática, dos novos tempos, do aquecimento global. E, na verdade, eles são os primeiros a sentir. Porque quando uma pequena variação de clima numa grande extensão territorial aqui no Brasil ou na Europa, a vida lá já virou uma bagunça. Então, por exemplo, eu presenciei e fotografei, no caso da Bolívia, aqui no Lago Popó, vilarejos inteiros desaparecendo, e aí só alguns senhores idosos ali tentando manter a cultura da etnia de pescadores, e os jovens já migraram para bolsões de pobreza nas cidades grandes. E no Himalaia, eu vi algumas cidades fantasma também. Isso já tinha presenciado antes. E eu voltei a presenciar agora, no norte da Índia, por exemplo, perto ali da fronteira com o Tibete. Grandes populações, não são exatamente grandes, mas eu estou falando de milhares assim, de pessoas, são vilarejos que não são exatamente pequenos, que estavam ali há séculos e estão tendo agora que se transformar em nômades da noite para o dia para encarar e para receber essa nova realidade
novos tempos e tudo mais. Mas assim, desculpa até me prolongar, mas eu acho que a mudança climática é apenas o pano de fundo, o palco onde acontecem essas tragédias, né? E soma-se a isso outras grandes tragédias, e essas humanas, como as desigualdades de classes, de renda, né? As doenças, as pandemias, que vão jogando ingredientes de terror aí, de tragédia. Então acaba que esse meu livro, Água, é um livro sobre uma tragédia em curso. Uma tragédia que é sabida, mas que eu me sinto com uma missão pessoal de trazer essas imagens, essas histórias para o fórum apropriado e correto, para que a gente possa conversar, para que a gente possa discutir, para que a gente possa tornar as possíveis soluções mais complexas, né? Ela é uma realidade. Eu acho que esse é o ponto principal e o grande impacto que traz pelo menos para mim, que eu já vinha acompanhando, né, soltando alguns spoilers assim durante o processo, né, de produção, durante as viagens. E quando vi o projeto completo, acho que esse é o grande impacto. Ele é um formato da realidade encadernada. É a realidade que a gente vai viver daqui para frente. E essa é uma grande importância que eu vejo a partir, né, desse momento, dessa ótica e da nossa conversa. Como foi selecionar, como é que você fez escolher os locais? Imagino que a partir do grande, né, da macro região, você foi viajando e descobrindo, você foi se surpreendendo na jornada com as histórias, elas foram aparecendo para você? Ou você já tinha uma pré-ideia do que você iria encontrar? Quando eu já pesquisava e lia tanto a respeito desse tema, que eu tinha uma ideia relativamente clara onde poderia render um aprofundamento maior nas histórias, alguns países, alguns contextos, alguns locais, né? E então eu literalmente eu peguei um mapa, coloquei um mapa impresso em cima da mesa e falei, eu preciso explorar mais ou menos aqui, mais ou menos ali. De certa forma eu cobri uma extensão bastante ampla, bastante diversificada do planeta, vamos dizer assim. Estive em Bangladesh, Índia, né? Estive no Chile também, no seu país, e Brasil, vasculhei um pouco o Brasil. Ainda esse ano, no meio da pandemia, eu tive que fazer um hiato ali na pandemia para viajar, mas esse roteiro, Paulina, foi sofrendo algumas pequenas alterações ao longo do tempo. Então, na medida que eu ia viajando, eu falava, pô, se eu fizer determinado país, isso aqui vai ficar repetitivo. Está faltando agora eu mostrar um pouco da realidade da falta de saneamento. Então, eu vi muita coisa de falta de saneamento no Brasil, mas eu vi problemas de saneamento básico, poxa, em Quibera, né? Quibera é a maior favela do mundo. Eu estive lá 2 vezes já. E é um lugar, assim, fica no Quênia. É um lugar muito emblemático. Só para ter uma ideia, Paulina, a Rocinha, vou dar números aproximados, tá, para não cometer nenhuma injustiça aqui. A Rocinha tem mais ou menos 250 mil, 300 mil habitantes, né? A Kibera, no Quênia, tem 10 vezes mais, 2,5 milhões. Então é uma grande favela, como se fosse um grande centro metropolitano. Então eu fiquei caminhando dessa vez para o livro, eu caminhei durante 3 dias em Kibera e pude cobrir uma pequena parte da comunidade só. Mas o que eu vi ali foi muito impactante. Muito impactante. Não exatamente chocante, mas quando a gente vê, eu agora que sou pai, tenho filho pequeno, pô, quando a gente vê crianças vivendo determinadas situações, né? Então no livro com certeza tem umas 6 ou 7 fotos de Kibera extremamente impactantes, onde a gente mostra o contexto, a falta do saneamento. E assim, visitar esses lugares me ensinou, Paulina, me ensinou como que a pessoa que não tem saneamento básico, que pratica a defecação ao ar livre, sabe? Que na verdade, 1 bilhão de pessoas praticam a defecação ao ar livre no planeta. 1 bilhão,
sabe? Uhum. Então Tem mais isso. celular que banheiro, que privado. Por exemplo, eu vi banheiros ali em Quibera que eram pequenos buracos no chão, e aí eu conversei com os rapazes lá que limpavam quando acumulava e quando começava a vazar aqueles dejetos lá, eles faziam um trabalho de limpeza. E, por exemplo, eu fui num desses banheiros ali fazer xixi, que era um buraquinho lá horroroso, uma coisa, e o cara falou, só esse buraco que você está usando é um banheiro oficial desse distrito da comunidade que é usado pelo menos por 60 famílias. 60 famílias todas as manhãs, antes de trabalhar, crianças e idosos. Então, assim, você não ter um banheiro decente, isso já prescinde de uma série de problemas que decorrem disso, sabe? De cólera, a quantidade de verminoses ali, você via as crianças andando descalço. Então, quando eu comecei esse projeto, eu tinha uma convicção e uma vontade de cruzar certas fronteiras que a gente cria mentalmente e romper com alguns ideários ilusórios que a gente vê em TV, vê em documentário e fala, pô, eu preciso ver com os meus olhos. Então, sempre quando eu ia a determinado contexto, eu falava, ok, já cheguei até aqui, quero ir um pouco mais adiante. Então, eu ficava lá, eu tentava dormir lá, ficava conversando com as pessoas, até que a minha observação passasse a ser opinião. Então, esse é um livro onde eu manifesto as minhas opiniões, as minhas impressões sobre esses contextos. Lógico, você vai fazer, né? Está começando a fazer a divulgação, imagino vai ter muitas outras lives e entrevistas com relação ao processo fotográfico, né? E por isso que a minha entrevista é sempre com o olhar do que você viu e pôde nos contar do planeta, das pessoas. E aí, para quem está acompanhando a gente, né, agora nessa live, é tão importante a gente refletir, né, que é a proposta principal, acho, né, no trabalho que você fez agora, que, por exemplo, a questão do saneamento básico, né, que eu queria entrar um pouquinho mais sobre essa história, mas a gente, digo, todos nós que estamos assistindo aqui, que temos um banheiro em casa, ou seja, a gente tem acesso à água limpa, a gente não entende o tamanho do privilégio que é frente ao desafio que é no mundo. E para vocês terem uma ideia, no tamanho do desafio no mundo, isso passou a ser um direito humano universal apenas em 2010. Então, 2010. A gente só tem, desde 2010 apenas, que o acesso à água limpa é um direito humano universal. Não é isso, Érico? Então, é tão gritante essa diferença, essa desigualdade, trazendo ela para a realidade, busca de soluções, de justiça, né, planetária mesmo. Sim. Imagino as reflexões que você deva ter feito vendo isso e vivendo isso de perto. Sim, a gente vem de uma cultura de dar descarga, né? Usar água para dar descarga no banheiro. E quando a gente dá descarga, a gente usa um volume brutal de água que, pô, todos nós, tem descarga, tem um banheiro aqui em casa, tem 2 banheiros aqui na minha casa. E se a gente começa a contabilizar isso, é de ficar maluco, né? Às vezes, em um apertar de descarga, a gente gasta mais água do que milhões de famílias têm para passar o dia ao redor do planeta. É importante que a gente pense nisso. Mas, não, eu concordo. Quando você diz da água como direito humano, quando a ONU estabeleceu a Declaração dos Direitos Humanos depois da Segunda Guerra Mundial, a água não foi nem considerada, não foi citada, por alguma razão, tá? Muito forte, e que eu tenho as minhas teorias, as minhas impressões sobre isso, que não vem, de repente, ao caso hoje aqui. E aí depois teve o encontro do clima na Eco 92, vários acordos relacionados à água foram feitos, até que a ONU reconheceu numa votação histórica, bastante polêmica, que não foi unânime, foi uma diferença grande, mas não foi unânime, em 2010, de que a água não deveria ser encarada como um bem, como uma mercadoria, mas como um direito humano, né? Mas assim, o que a gente vê porque
a gente deveria ter essa preocupação com relação ao oxigênio também, porque nem sempre a gente tem um oxigênio bom, um ar de qualidade para respirar, Paulina, principalmente nos grandes centros urbanos. Mas, afinal de contas, quem a gente vai culpar? A gente vai apontar o dedo para a cara de quem? Ou você tem um ar bom, ou você não tem um ar, porque o ar está sempre aí, ele não pode ser estocado, ele não pode ser comercializado ainda, né? Não pode ser vendido, não pode ser... O ar, ele, pela natureza gasosa dele, ele está disponível nos menores espaços dos ambientes domésticos, interiores de edifícios e de túneis subterrâneos da presença da vida. A água não. A água, pela natureza líquida, ela pode ser guardada, ela pode ser desviada, ela pode ser poluída, intencionalmente ou não, conscientemente ou não, né? Dificilmente se polui uma água intencionalmente, mas conscientemente. E por essa natureza líquida é onde nascem as nossas diferenças. Eu fico pensando assim, vamos fazer sem querer levar para esse lado, politizar nem nada, mas, por exemplo, a concentração de renda. Eu acho que a concentração de renda, a má distribuição de renda, muitas riquezas na mão de poucos, isso deprime a atividade econômica, né? Isso deprime. A gente tem aquela ideia de que bilhões de pessoas estão se acotovelando que nem uns desesperados em torno do pouco disponível, enquanto poucas pessoas acumulam muito. E a água está no coração dessa discussão, está no coração desse problema, porque quando a gente fala de escassez de água, ou de poluição de água, ou de falta da água, você fala, poxa, mas será? Então, o assunto da água ele é muito velado e muito polêmico até, porque ele é muito usado politicamente pelas lideranças e tudo mais. Mas assim, a água boa pode ser comprada, enquanto a água ruim vai ser coletiva, vai ser batalhada pelos pobres que não têm acesso. Então, assim, eu começo até o meu livro com uma seguinte reflexão, porque dificilmente uma pessoa morre de sede. Não é, quando a gente fala em falta d'água, não é o cara vai ficar lá seco, sentado numa esquina até se desidratar e morrer. Ele geralmente morre, as mortes acontecem por ingerir uma água ruim, uma água de qualidade ruim, né? E assim, só para a gente falar um pouquinho desses números de água, até eu não gosto de ficar comparando com o coronavírus, porque isso poderia soar, Paulina, como um desrespeito às vítimas, às famílias das vítimas. Eu não estou dizendo qual tragédia é melhor ou qual tragédia é pior, não é nada disso. Mas eu vou deixar um número aqui apenas para uma reflexão, um número que me incomoda profundamente. Bom, é fato que o mundo se uniu em torno dessa pandemia, se uniu em prol da ciência, na busca da solução, das vacinas, nesse ano sombrio, terrível que a gente está vivendo, né? E a gente está falando em 1 milhão e poucas mortes de coronavírus, o que é muito. Começou a pandemia, a gente falou, olha, vai chegar a 1 milhão. Chegou a 1 milhão. Problemas relacionados à falta de saneamento, que você falou. Doenças aí como cólera, tifo, verminoses, esse tipo de coisa, matam 3 milhões e 600 mil vidas todos os anos, sendo que quase mais da metade disso são crianças abaixo de 5 anos. E não tem vacina para isso. A vacina para isso é vontade. É vontade para se resolver. Né? Eu acho que o dinheiro concentrado na mão dos 100 homens mais ricos do mundo já seria o bastante para acabar, para erradicar a pobreza e os problemas de saneamento em 3, 4 vezes no planeta. Então, você falou de acesso, você falou do... Incomoda, né? Eu ia trazer só mais uma outra realidade, né? No caso da pandemia e de acesso à água, a gente teve, justamente nas áreas mais periféricas da cidade, um grande problema, no caso de grandes cidades como São Paulo, de onde eu falo, porque não existia acesso à água para as pessoas lavarem a mão, que é um básico de prevenção no caso da Covid. Para muita gente não é uma opção, né? Não é uma realidade mesmo, né? Aqui, ó, tem o pessoal
comentando, eu queria trazer, eu não sei o nome dele, Lopes Filho, de Petrolina, Pernambuco, que fala que ele está às margens do Rio São Francisco e o rio é bastante poluído. Então, aí, ó, o Velho Chico, né, um rio tão emblemático, com poluição. A gente tem, eu imagino que você deva ter visto, né, você ressalta logo no início do livro justamente isso, né, de que a grande realidade é de poluição, não é de falta de água, que deixa uma reflexão bastante perigosa do nosso futuro, ou seja, existe uma solução e a gente está prejudicando esse futuro, mesmo com consciência. Sim, sim. E assim, é interessante que ele falou do Velho Chico aí do São Francisco, porque às vezes, ainda mais nós brasileiros, que a gente tem esse escapismo com a natureza e com grandes rios, a gente é apaixonado por esses nossos imensos rios aqui, mas às vezes esses períodos de cheia, de alagamentos e de grandes volumes de água, que não é limpa, né? Não é potável, numa vazão gigante, isso é muito difícil de ser captado, Paulina. Então, assim, volta e meia eu ouço pessoas negando a crise da água com aquela justificativa minimal de chegar e falar: não, mas porra, essa quantidade de chuva, essa quantidade de água, olha o Rio Amazonas, nunca vai acabar. Então eu tento não ser alarmista e apocalíptico quando eu falo alguma coisa, então eu procuro me atentar muito sobre só o que eu vejo e que eu ouço dos meus retratados, né? E assim, essa impressão, como que se capta um volume de água muito grande? Eu, por exemplo, no sul da Etiópia, eu presenciei, olha só que situação interessante. Eu estive no período mais seco da Etiópia, 2 vezes para esse projeto e outras várias vezes para outros trabalhos. Nesse projeto, em uma delas eu fui num período muito seco, foi no início desse ano, antes da pandemia estar no auge aí, no início de 2020, e eu estava em um rio, estava completamente seco, onde as pessoas, tanto de pequenas cidades como de tribos, vinham em filas assim, faziam buracos nesse leito do rio. De repente aparecia uma lâmina de água barrenta ali, cheia de formiga, cheia de papel, assim, e coletavam aquela água, colocavam dentro de baldes, dentro de pequenos tanques, assim, e iam embora. Que a água quer ser utilizada para tudo, principalmente para beber. E aí, logo em seguida, teve um dia lá que caiu uma tempestade, que eu acordei no acampamento que eu estava e falei: gente, que barulho que é esse? Aí eu olhei, eu lembro de ter visto aquele rio correndo. Aí, na minha cabeça, eu falei assim: os problemas acabaram, né? Resolveu. A chuva veio, deu um fôlego para esse pessoal. Eles vão poder coletar mais água. Bom, isso foi no meio da madrugada. Na manhã seguinte, o rio já estava seco de novo, com algumas pequenas poças, e as pessoas lá de novo nas poças catando água. Então, essa ideia de que tem muita água, isso é um pouco ilusório, porque às vezes tem muita água disponível, mas ao mesmo tempo também não tem água nenhuma. Então, o fato de da água estar presente ali, quando ela corre, ela sai de um lugar, ela vai para o outro, e ela não está acessível para a coleta humana. Muita gente participando e trazendo, né, suas realidades aqui do Mato Grosso, falando que os rios estão secando. Aí vai ter muita pauta aqui no Brasil para essa próxima etapa do livro, Érico. Eu queria abordar contigo agora uma coisa importante. A gente falou de direito, a gente falou de poluição, a gente falou da realidade, mas tem um componente muito importante na questão da discussão da água, e talvez seja um acumulado das suas percepções, você trazer para a gente um pouco do relato do sagrado, do que a água, né, em muitas culturas, né, ganha esse componente por ser a fonte de vida, né, ganha uma proporção que ultrapassa, né, que é uma entidade. Tem lugares que o rio é uma entidade, né? Na Bolívia, em muitas regiões, existe a cultura indígena também personifica, né, rios. Então, o que você pode trazer para a gente dessa experiência pelo sagrado da água? Sim, na verdade, o aspecto que menos me interessa na água, Paulina, é esse aspecto
a água é H2O. A água, sabe? Quando a gente começa a tornar tudo muito prático, a gente vê a conversa sobre a água ser muito prática. Quantos átomos formam uma molécula de água? A água ela é formada, ela vem aonde? Ela derrete de não sei... Para mim, me interessou muito mais o aspecto humano e social no entorno da água, né? Na captação, na coleta da água, as pessoas encontram amigos, encontram seus amores, elas caminham, elas refletem sobre as dificuldades da vida, elas se tornam mais sábias, elas se entregam à depressão. Eu encontrei de tudo isso um pouco, né? Mas assim, quando você fala da dimensão, a palavra que você usou na dimensão sagrada da água, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo na África também, onde eu cheguei numa comunidade onde eu vi que as pessoas passavam muitas dificuldades. E aí eu cheguei para uma mulher e falei, e a água aqui? A água é um problema, né, para vocês? E ela falou, não, claro que não. Porque sempre quando a gente precisa, Deus dá. Deus está sempre dando um jeito de fazer a água aparecer para a gente, né? Aí eu fiquei intrigado com aquilo. Eu falei, nossa, que interessante, né? A pessoa sabe que vive uma vida com imensas limitações, mas sabe que não vai morrer de sede porque Deus está sempre provendo alguma coisa. Aí eu cheguei para ela e falei, então você me mostra onde que você consegue água? Ela falou, com o maior prazer. Eu fui seguindo essa moça e ela, sabe, ela foi sozinha carregando aquele balde amarelo, assim, solitária, e já estava caindo a noite, já ficou bem escuro. E ela foi num caminho pedregoso, assim, a gente andou mais ou menos uns 600 metros, uma coisa assim. Ela falou, tá vendo, é perto de casa e tal. De repente ela chegou num rio seco, que não tinha nada. Não tinha nada. Caramba. Aí eu falei, então quer dizer que você não tem problema de água? E cadê a água, né? Ela falou, peraí. Ela pegou as duas mãos em formato de concha, assim, começou a cavar. Aí a gente esperou, e aí brotou debaixo da pedra uma laminazinha de água. Ela foi pegando aos poucos. Ela falou, tá vendo? Então a gente não tem problema de água, porque ela sempre aparece quando a gente precisa. Isso me fez pensar que, às vezes, a fé e a dimensão do sagrado faz com que as pessoas suportem essa extrema limitação que elas vivem no entorno, né? E às vezes elas não têm dimensão, porque a água tem para beber, mas possivelmente é naquela água que vai acabar tirando uma vida de alguém, um rotavírus ali vai acabar, sei lá, tirando a vida de um filho, de um neto, alguma coisa. Então, a água é um tema tão imenso. Voltando ao início da nossa conversa, quando você fala de a história de todas as histórias, porque isso não tem fim, né? E eu, na minha extrema limitação, como o fotógrafo andando sozinho por aí, o que eu ofereço nesse livro aqui, ó. O que eu ofereço nesse livro é um recorte só. Um recorte do que eu vi, do que eu pensei. E assim, que fique bem claro que é um recorte pequeno, que couberam em 312 páginas aqui. Mas é uma visão de uma pessoa que se propôs aí olhar. E assim, e que isso se transforme, Paulina, num convite para que seja um começo, né, de uma conversa muito maior. Então eu entendo o meu papel como aquela pedrinha que a gente joga no lago e você vai propagando ondas de pensamentos e reflexões. As redes sociais, elas cumprem um papel super legal, assim, o Instagram aqui, porque eu adoro isso, porque as pessoas acabam vindo com pensamentos e reflexão. Eu posto alguma coisa, vem aquele comentário gigante. E então, eu acho que no fundo, a fotografia ainda cumpre esse papel de nos fazer pensar sobre a nossa integridade, o nosso papel, nosso comportamento no mundo, e a fotografia ela desempenha esse papel provocador e reflexivo. Então, esse livro ele entrega, eu acho que ele cumpre bem isso, ele entrega bem o que ele se propõe. Eu acho que você tem uma reflexão bastante bonita também sobre isso, né? Sobre a perenidade
né, desse trabalho, porque, como a gente falou em algum momento da nossa conversa, é uma realidade que a gente vai ver se acentuando em alguns cantos, em outros se encontrando soluções, né, porque se a gente está aqui ainda, porque a gente acredita também que existam caminhos, né, de solução. Muita gente colocou aqui a questão da associação água e floresta, exatamente, sem floresta não tem água, é uma relação intrínseca, mas você colocou isso, né? Para a gente encerrar, a gente está indo bem para o finalzinho, queria deixar um agradecimento, tem muita gente que participou, mandando e comentando sobre o tema, não só da poluição, sobre a questão do sagrado, dos rios, da associação de tudo interligado, né, com floresta. Obrigada a todo mundo que participou e está participando. E a minha pergunta era sobre essa reflexão que você faz em determinado momento do livro, sobre não só a perenidade desse trabalho, que vai poder ser olhado, né? Você tem esse desejo, né, que ele seja olhado, que ele se mantenha para ser olhado por outras gerações, né, sobre um momento que a gente viveu e falando do papel que a fotografia cumpre nesse momento, né? E a busca, né, do desejo de soluções também. Queria te ouvir sobre isso. Foi tão bacana o que você escreveu. Eu não vou dar spoiler porque, olha, Vento.leste, vocês encontram o livro. Mas queria te ouvir sobre isso, para a gente encerrar. Não, um prazer. Eu acho que eu não me senti muito no papel de apontar soluções, mas eu acho que apontar o que nos compete, né? A mim, o que competiu foi trazer a fotografia para a mesa, para que a discussão esteja sempre viva, e cada um vai poder colaborar de uma forma. Então, como eu não queria no final do livro colocar um telefone de uma ONG, ou diz que resolva, dê o número do seu cartão de crédito, nada disso, eu acho que o livro vai despertar a reflexão possível em cada um. Então, eu acho que um vai pensar mais sobre o voto na próxima eleição, o outro vai querer virar vegetariano, o outro vai escovar o dente em casa de uma maneira mais sustentável, digamos assim. O básico, por favor. E outra, o empresário vai poder olhar para a empresa dele, vai pensar no que é reuso para ele. Eu acho que a gente tem que pensar e discutir, conversar sobre a economia circular e sobre o destino que a gente dá para os nossos consumos, né, Paulina? Porque a gente fala em consumo consciente, quem decide se vai comprar ou não somos nós, os consumidores, né? Então, se você não quer mais comprar uma determinada garrafa plástica ou qualquer coisa, o poder de decisão está na sua mão. Então, o livro ele traz um pouco dessa reflexão. Por exemplo, uma garrafinha d'água, eu até mostro isso lá no livro, eu tomei uma garrafinha de água no Quênia, na hora de ir embora no Quênia, e paguei $2 lá no aeroporto para tomar uma garrafinha. $2. Quanto que está o dólar hoje? Já bateu quase R$12. Estamos chegando quase 6, né? Pois é, uma garrafinha daquela. Não vou nem... Muito mais caro do que 1 litro da gasolina. Foi o que eu paguei, o dobro, muito mais, né? Do que eu paguei numa garrafinha daquela. Então, o livro ele é um convite para o nosso comportamento no mundo. Se você pega uma garrafa plástica, você pode usar a mesma garrafa durante a sua vida inteira. Eu bani, faz alguns meses, o uso de garrafas plásticas aqui em casa, e a gente até adotou umas garrafas de vidro aqui. Não é simples. Eu moro em São Paulo também, mas são pequenas decisões. Eu coloquei um filtro legal, que é de água que eu pego na torneira e filtro agora, tem um purificador. Tem um monte de coisas que a gente pode ir fazendo, né? Mas, falando assim, de água, não esquecer que tudo que é produzido no planeta precisou em alguma etapa de água para ser produzido. Nossa pegada, né? Nossa pegada. Tem uma pegada hídrica. Pegada hídrica. A gente fala que precisa de 200, 300 litros de água por dia para viver por pessoa, per capita, né? Mas se a gente for considerar a pegada hídrica, de tudo que a gente usa, a gente está usando 4.000 litros, 5.000 litros de água por dia. Então, essa reflexão ela tem que se manter ativa. E quando você fala do livro, eu amo o livro, eu acredito no livro. Como o livro, a gente usa esses papéis de madeira de reflorestamento. É uma peça impecavelmente
artesanalmente acabada, sabe? Então eu adoro fazer os meus livros. E esses livros, Paulina, você sabe disso, você que é escritora também, eles existem, eles vão existir por 100 anos, 150 anos, muito mais que a gente, né? Então eu acredito que uma mensagem colocada num livro, ela ecoe muito mais longe. É onde eu entendo que minha fotografia possa repousar bem. Lindo, sem mais. Se você quiser ouvir essa conversa de novo, pode assisti-la e também a partir de sexta-feira no Vozes do Planeta, o meu podcast, em todos os replicadores. É uma outra experiência. Se você gostou de assistir, vai lá ouvir depois. É uma outra experiência para ouvir, então, essas ideias. Hoje eu acompanhei, a gente ouviu, teve o prazer de ouvir as histórias e a concepção e as reflexões de Érico Hiller falando sobre o seu novo projeto, Água. Maravilhoso. Érico, foi um enorme prazer te ouvir de novo. Mais uma vez, obrigado por ter compartilhado com a gente. E vocês que assistiram e mandaram tantas reflexões também, muito obrigado. Seguimos juntos e em frente por um planeta mais justo e equilibrado para todos e todas. Obrigada, Érico. Obrigado, Paulina. Um prazerzão. Valeu, eu adorei. Vozes do Planeta. Bom, e antes de encerrar o Vozes do Planeta, tem um momento do Eco, e eu vou destacar aqui uma reportagem que eles mandaram, que está rolando com muita repercussão pelo site do Eco, da Fernanda Wenzel e do Pedro Papini, dizendo de um estudo que revela como o BNDES e o BlackRock financiam a violência contra indígenas no Brasil. A matéria inicia dizendo que entre janeiro de 2017 e junho de 2020, 9 empresas associadas à invasão ou pressão sobre terras indígenas na Amazônia receberam mais de 63 bilhões de dólares em investimento. Aplicado nas companhias com a perspectiva de rentabilidade, esse dinheiro acaba incentivando violações de direitos dos povos nativos da floresta, como disputas por terra, contaminação de rios, desmatamento e até violência física. Essa é uma conclusão da terceira edição do relatório Cumplicidade na Destruição, que é produzido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, em parceria com a ONG norte-americana Amazon Watch, e lançado também nesta semana, no dia 27 de outubro. Então, para você saber mais sobre essa reportagem, sobre essa repercussão deste relatório Cumplicidade na Destruição, acesse o site OECO. E o programa, o episódio vai ficando por aqui, a apresentação e entrevista minha, Paulina Chamorro. A gente teve nos trabalhos técnicos, na edição e produção, o André Cazé e o apoio sempre da Compasso Colab. Se você quiser saber mais e ver esse livro impressionante do Érico Hiller, eu recomendo vocês entrarem nas redes da Vento Leste, a editora que está lançando essa importante documentação. E a gente vai voltar, claro, a falar sobre água por aqui. Espero vocês. Até a próxima. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.